Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje, em 27 segundos, pelas lentes da RCTV. Pois bem, aqui na RCTV a gente vai acompanhar toda a repercussão da reunião da comissão do impeachment. O relator do processo acatou o pedido e solicitou que a Câmara Federal abrisse o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Esse voto do relator vai ser apreciado pelos 65 integrantes da comissão de impeachment e a gente vai tratar desse assunto aqui durante todo o programa, afinal de contas. Toda a tarde de hoje foi dedicada lá em Brasília para a leitura desse voto do relator. Vamos acompanhar agora como é que foi uma sessão especial, aliás, uma audiência pública hoje na Câmara Municipal de João Pessoa, que tratou da greve dos professores municipal. Foi o assunto dessa audiência pública na Câmara sobre a educação. E houve protesto e a categoria não aceitou as desculpas do vereador líder da bancada do prefeito. Ainda durante a sessão ordinária, os profissionais de educação do município já lotavam a galeria da Câmara para demonstrar insatisfação com a gestão da capital. Com cartazes de protesto, a categoria pedia o apoio dos vereadores para intermediar as negociações com a prefeitura. Esperando aqui dos vereadores que eles se estabeleçam uma comissão suprapartidária, que abra o diálogo com o prefeito Luciano Cartacho, que insiste na proposta de 0%, que é uma política salarial pior dos últimos governos. Então nós queremos que, no mínimo, ele restabeleça a inflação do ano anterior. Sabemos que a prefeitura tem condição de fazer isso. O Fundeb, que é quem paga a educação nos 2 primeiros meses desse ano, em comparação com os 2 primeiros meses do ano passado, cresceu quase 4 milhões. A prefeitura alega a lei de responsabilidade fiscal. Do mesmo jeito que nós, a Câmara, a presidência, nós intermediamos tanto os engenheiros, como os médicos, como os agentes de saúde, nós, com a Guarda Municipal, e tivemos sucesso em todas elas, a Câmara Municipal. Então nós poderemos também, desde que seja solicitado, como eles estão, vai ter essa audiência pública. Já tem o vereador Benildo que está à frente, inclusive faz parte da mesa, e nós somos ali, ele é aliado do prefeito, já fica até mais fácil para fazer essa intermediação junto ao sindicato que tem Daniel à frente. Mas assim que a sessão foi encerrada, a maioria dos vereadores deixou o plenário. As cadeiras, então, foram ocupadas pelos grevistas que reclamaram da ausência dos parlamentares. Os vereadores estão aqui, na realidade, estão aqui para debater conosco. Nós precisamos do apoio dessa casa. E quando eu digo do apoio dessa casa, eu me refiro tanto aos vereadores de oposição como aos vereadores de situação, pois esse diálogo é importante se tenha junto ao prefeito Luciano Cartacho. A bronca surtiu efeito e alguns parlamentares voltaram ao plenário. Para a audiência pública, os parlamentares também convidaram a secretária de Educação de João Pessoa, Edilma Ferreira, que não compareceu. E a ausência de um representante da gestão municipal se tornou um prato cheio para a oposição. Infelizmente, é uma gestão que não foi capaz de prover as necessidades da população e muito menos de todas as outras categorias. A gestão Cartacho se demonstra cada vez caindo as suas máscaras. Sem representante da prefeitura, as justificativas para o não reajuste dos salários dos professores coube ao líder do governo, o vereador Marco Antônio. A essas divergências salariais, a gente só pode responder com transparência, mostrar os recursos, mostrar as receitas da prefeitura, mostrar as condições da prefeitura, porque nesse momento a gente quer um gestor administrando a prefeitura. A gente não quer um político que fique apenas prometendo e criando um mundo de fantasia. A gente tem que viver o mundo real. E, infelizmente, o mundo real que a gente está vivendo é um mundo onde não se permite dar aumento. A gente tem que garantir o quê? E o prefeito já disse isso. Garantir as conquistas até hoje,
né, e garantir que as obras, que as ações da Prefeitura vão continuar e vão ter efetividade até o final do ano. Olha, ainda na Câmara, o presidente da Casa, o vereador Durval Ferreira, falou também sobre a notificação judicial para que ele decidisse sobre a instalação ou não da CPI da Lagoa. Isso é um direito que cabe a cada cidadão, principalmente ao vereador. Ele achou que poderia entrar, entrou. A Justiça não recebia ainda essa notificação, mas se a Justiça mandar qualquer notificação para que a gente dê a resposta, nós vamos dar dentro dos 10 dias que eles, segundo a imprensa, que eles já estão mandando essa notificação para a gente. Então vamos aguardar. Da Câmara, vamos agora para a Assembleia Legislativa. Para surpresa de quem estava lá, quem resolveu dar o ar da graça foi o vereador Raoni Mendes, ele que é o presidente do DEM, Democratas, aqui em João Pessoa. Ele disse que foi tratado de coligações com deputados que são presidentes de outras legendas, já visando a disputa pela Câmara Municipal de João Pessoa este ano. Eu vim começar a tratar das coligações municipais, já que eu estou como presidente municipal de um partido como Democratas e tem uma coligação a ser feita na chapa proporcional. Tenho sido cobrado e eu começo a ter essa coordenação para que a gente faça encontros partidários, para que as coligações sejam as melhores possíveis e a gente possa ter eleito o maior número de vereadores. Como é que o senhor vê essa lembrança do seu nome para figurar na chapa como vice de João Azevedo? O senhor é candidato a vereador ou a vice? Não existe candidatura a vice, eu nunca vi alguém se lançar a vice. Quando eu não tive a oportunidade partidária de enfrentar a campanha como candidato a prefeito, eu preferi focar na campanha do vereador. E esse é meu foco, fazer a reeleição do vereador, já que eu completo esse ano 10 anos de vida pública e tenho 5 anos de mandato. Então, a renovação de um mandato para ainda mais contribuir com a cidade e, no momento certo, fazer a disputa na majoritária. Bom, na próxima sexta-feira, prefeitos aqui do estado vão se reunir aqui em João Pessoa para tentar forçar a bancada parlamentar a prestar mais atenção na situação financeira pela qual vem passando os municípios. Discutir exatamente os temas de interesse dos municípios paraibanos e brasileiros. É uma preparação que a Confederação Nacional dos Municípios faz juntamente com a FAMUC para a marcha dos prefeitos. E a nossa preocupação como ex-gestor, e aí arremetendo isso também para os estados brasileiros, me parece que a prioridade nacional não é a questão da crise econômica, é a política. Todo o cenário nacional está voltado para esse relatório de impeachment, se passa, se não passa, quando na verdade o acumulado de 3 meses agora, só no caso do estado da Paraíba nós perdemos mais de 150 milhões de FPE, que é uma das receitas mais importantes do estado. Fundeb em queda, ICMS está empatado exatamente pelo ajuste fiscal que foi feito e aprovado em 2015. Então, veja bem, um acumulado de 150 milhões para um estado pobre, isso é muito grave. Com relação aos municípios que não têm receita própria, sobretudo 90% dos municípios paraibanos que sobrevivem de FPM, aliás, então essa queda é notória. Todos os prefeitos sem exceção, inúmeros municípios que estão zerando suas contas no dia 10, porque o governo retira o débito do INSS e simplesmente não está preocupado se os prefeitos têm que cumprir o que é mais nobre para um gestor, que é manter o pagamento dos seus funcionários, que é quem produz o resultado. Então isso é muito preocupante e eu insisto que esta casa precisa dar uma prioridade também a essa questão da crise econômica que passa o nosso país. Está aí o deputado Buba Germano, ele que já foi inclusive presidente da Associação dos Municípios da Paraíba, da Federação das Associações dos Municípios do Estado da Paraíba, a FAMUP. Essa reunião acontece aqui em João Pessoa. Os prefeitos estão reclamando de que a crise financeira atingiu em cheio os cofres municipais. Eu vou a Campina Grande conversar com Arquimedes de Castro. Boa noite, Arquimedes. Boa noite, Hermes de Luna, amigos e amigas do 27 Segundos e telespectadores da RCTV. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, Arquimedes, é choradeira dos prefeitos ou a crise é grave mesmo nos municípios paraibanos? Olha, eu vou fiar essa minha opinião num artigo muito bem escrito pelo Dr. Roberto Cavalcante, no jornal Correio da Paraíba, quando ele delimitou como dependência ruim, dependência danosa, a que o estado da Paraíba e, por consequência, os 223 municípios têm dos recursos vindos do governo federal, do FPE, do Fundo de Participação do Estado e do Fundo de Participação dos Municípios. É realmente essa dependência que justifica
essa choradeira, uma choradeira que é um choro porque tem dor, não é um choro de manha, não é um choro de birra, mas os municípios paraibanos, aqueles mais descontrolados, estão com a prefeitura praticamente fechada e sem condições de pagar os salários. Os mais organizadinhos estão conseguindo pagar os salários com redução de salários de comissionados, como é o caso aqui de Campina Grande. E os estritamente organizados estão cortando investimentos, porque realmente a crise econômica, a paralisação da indústria nacional, a crise econômica que se instalou com a queda da nota de crédito do Brasil nas agências Fitch e demais de avaliação de risco, é realmente inédita, impactante e é uma dor que os prefeitos e o governador aí choram, mas não choram de manhã não. Choram porque a dor existe e está latejando. Pois é, vamos continuar acompanhando essa situação de crise, né? Daqui a pouquinho, Arquimedes, eu volto a conversar com você. Vamos também comentar aqui hoje esse voto do relator da comissão de impeachment, né, que decidiu pedir que a Câmara vote a abertura do processo de impeachment. Esse foi o voto do relator. A sessão na comissão do impeachment durou a tarde toda, terminou ainda agora mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar também com Arquimedes de Castro essa situação, o que muda agora nesse processo a partir desse voto do relator. Vamos ao intervalo e a gente volta aí em seguida, rapidinho. A gente tem também o dia da Assembleia Legislativa, como é que foram as votações, hoje as discussões em plenário e o impasse com mais uma quebra de quórum para a votação de projetos de lei. Fique ligado, voltamos em seguida, rapidinho, o nosso intervalo. De volta com 27 segundos, como eu falei, terminou agora há pouco na Câmara Federal, na comissão de impeachment, a leitura do voto do relator desse processo. O deputado Jovair Arantes, ele leu o seu parecer, deu o seu parecer e esse parecer vai ser votado pelos 65 integrantes da comissão de impeachment. Vamos agora acompanhar o VT de como foi esse voto do relator nessa sessão que terminou agora há pouco. Da análise da admissibilidade jurídica e política da denúncia de que se cuida, verifica-se haver indícios mínimos de que a presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, praticou atos que podem ser enquadrados nos seguintes crimes de responsabilidade: abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso. Constituição Federal, artigo 85, inciso 6º e artigo 167, inciso 5º, e Lei número 1079 de 1950, artigo 10, item 4 e artigo 11, item 2. Contratação ilegal de operações de crédito, Lei 1079 de 1950, artigo 11, item 3. Constatou-se, outro sim, pelos elementos disponíveis, a inviabilidade de eventual processo de responsabilização da Presidente da República pelo não registro de valores no rol de passivos da dívida líquida do setor público. Além disso, friso mais uma vez que, embora não tenha levado em consideração na formação de juízo deste parecer, existem outras questões de elevada gravidade apresentadas na denúncia e que o Senado Federal, no exercício de sua competência de proceder o novo juízo de admissibilidade para instalação ou não do processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara, poderá eventualmente avaliá-las, se assim entender, desempenhando sua função de forma livre e independente, como restou assentado na DPF número 378. Pelas precedentes razões, uma vez que a denúncia preenche todas as condições jurídicas e políticas
relativa à sua admissibilidade e que não são pertinentes as diligências auditivas das testemunhas e a produção de provas ao juízo da preliminar desta casa, sendo relacionados ao juízo de mérito, vale dizer a procedência ou improcedência da acusação. Conclui o relator pela admissibilidade jurídica e pela acusação e pela consequente autorização para a instauração pelo Senado Federal do processo por crime de responsabilidade promovido pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, contra a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Parabéns! Que Deus nos ajude. Presidente. Reações dos integrantes da Comissão Especial do Impeachment. Aí, no exato momento em que o relator anunciou seu voto, proferido na comissão do processo de impeachment da Câmara Federal. O processo está só começando. Volto com Arquimedes de Castro de Campina Grande para a gente comentar esse tema. Arquimedes, foi o tema que movimentou Brasília hoje. A gente está, inclusive, com dificuldades de um contato com Edinho Magalhães, direto de Brasília. Ele deve estar no meio desse tumulto também, lá na Câmara Federal, acompanhando de perto os bastidores, mas foi o assunto do dia hoje em Brasília e está apenas começando, né? É verdade, Hermes. O processo de impeachment, ele começa quando o presidente da Casa Federal, da Câmara, aceita a denúncia, né? Isso foi feito e houve a interrupção da aceitação da denúncia, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o rito adotado, determinado pela mesa diretora da Casa, não era o ideal. O Supremo reformou a decisão e mandou seguir o impeachment. A comissão especial foi formada, realizou 9 sessões e deu amplo direito de defesa à acusada e agora, há alguns instantes atrás, o deputado relator, que é de Goiânia, do PSD, resolveu por acatar e dar admissibilidade. Isso quer dizer o seguinte, que a Câmara Federal admite que a denúncia deve ser analisada em sistema de julgamento de crime de responsabilidade pelo Senado Federal, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski. Esse processo, ele é muito provável que o governo não tenha maioria na comissão entre os 65 deputados, que o relatório seja aprovado na sua integralidade. Nesse momento, os deputados governistas estão tentando adiar a votação, o máximo possível, né, para ganhar tempo, protelando o processo o quanto for possível, o quanto for regimentalmente possível para aqueles que estão tentando salvar a presidente Dilma de um impeachment por crime de responsabilidade. As famosas pedaladas fiscais se tornaram um problema gravíssimo para o governo, porque o processo jurídico ele está a ponto de ser aceito pela comissão especial e ir a plenário para a votação. Uma vez o plenário admitindo o relatório, aprovando a admissibilidade, a presidente da República pode ser afastada pelo Senado Federal por até 90 dias para que o processo seja julgado. Isso é muito doloroso, o processo de impeachment é bastante doloroso e por isso é que os governistas chamam ele de golpe. E para quem está no poder, Hermes, pense bem, sair por eleições, por uma guerra civil, por um processo de impeachment ou por forçada renúncia, é sempre um golpe contra quem está no poder. Mas nesse momento, sob o guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal e da Constituição Federal, o processo de impedimento da Presidente da República é absolutamente democrático e republicano. Ela pode ser absolvida, como pode ser condenada. Isso vai depender do voto. É um julgamento político, onde o voto é o que conta. Nesse momento, está todo mundo se mobilizando para conseguir voto. Aqui em Campina Grande, não sei, em João Pessoa, o MBL fez publicar uma série de outdoors onde coloca os deputados paraibanos, aponta os que são
a favor de Dilma, os que estão indecisos e os que votam com o povo, segundo eles. São vários outdoors na cidade, numa forma de tentar pressionar os parlamentares a serem pressionados pelos seus eleitores para votar a favor do impeachment. E, enquanto isso, o governo está negociando os cargos que tem para manter sua governabilidade e seu apoio no Congresso. Todo mundo usa a arma que tem. Não se trata de um golpe, se trata do rito democrático da República, que é resolvido com política, com muita discussão, com muito debate, e os que querem ir para o poder e os que estão no poder utilizam os mecanismos que têm para isso. Pois é, vamos continuar acompanhando tudo isso, né? Porque também o Palácio do Planalto mobilizou suas forças, né? Também está se articulando. Isso faz parte do processo político. Dê o nome que se dê, ou troca de favores, repactuação de governo, tem que chame de toma lá da cá, tem que chame de casuísmo, né? Tem todo, mas faz parte, infelizmente, da cena política brasileira e o Palácio do Planalto está mobilizado sim. O ex-presidente Lula passou a tarde ao lado da presidente Dilma no Palácio do Planalto, do Jacques Wagner também, que é ministro, acompanhando a leitura desse voto. Com certeza eles vão atuar e tem inclusive governistas já admitindo que serão derrotados nessa comissão. A intenção do governo é reverter o processo no plenário. No plenário, o governo precisa que alguns deputados simplesmente adoeçam, outros percam o voo, ou esqueçam que tem uma sessão para votar o impeachment da presidente e não compareçam. A oposição precisa de presença, precisa de uma presença significativa de deputados e de votos favoráveis. É lógico que o governo tem grande chance de abortar o processo de impeachment na Câmara. O ex-presidente Luiz Inácio é um dos maiores articuladores políticos desse país. E a presidente Dilma só entrou nesse redemoinho contra o governo dela porque em algum momento, até por petulância, se afastou do seu criador, querendo se tornar uma criatura independente. E agora está pagando alto preço por isso. E Lula também está aproveitando para, de certa forma, dar o troco, né? A doutora Dilma Rousseff, né? Está mostrando como é que ele faz, como é que ele atua na política. Não vamos discutir os méritos de quais são os critérios que ele utiliza. Ele sabe conversar, né? Que eu já conversei várias vezes com o presidente Luiz Inácio. Conversei com ele quando ele era sindicalista, estava percorrendo o país para tentar se tornar um nome nacional. Conversei com ele quando ele foi candidato a presidente da República e perdeu. Conversei com ele quando ele foi presidente da República e as impressões que eu tenho dele são muito positivas. Ele é uma pessoa contagiante, ele é um cara que tem empatia, que sabe adivinhar o que as pessoas querem intimamente no seu coração. E isso, na arte da política, que é a arte do convencimento e não da pressão, ele é um especialista. Ao contrário da atual presidente da República, que é famosa, inclusive entre os aliados, por não ouvir ninguém, por não ser tolerante e por não avaliar com empatia aquilo que passa no íntimo desejo da outra pessoa da qual ela precisa. Esses erros cometidos por Dilma Rousseff podem até ser pedagógicos se ela for eventualmente absolvida. Pode até se tornar uma política mais experiente, melhor e com os ouvidos, digamos, com captadores maiores para o sentimento dos corações dos brasileiros. É verdade. Vamos continuar acompanhando tudo isso. Tem muita movimentação em Brasília, né? E sempre o presidente da Câmara Federal, aliás, Eduardo Cunha, já alertou o próprio governador lá do Distrito Federal para a necessidade do reforço da segurança pública nesses dias, porque há um perigo iminente de confronto nas ruas, né? O que é muito perigoso. Os confrontos já estão acontecendo, né? Na rede social, que as pessoas não sabem, mas a rede social foi criada para fazer amigos. Não é para destilar mágoas, nem fazer inimigos. A rede social foi criada para fazer amigos. Os estudantes da Universidade de Harvard, que criaram a rede social, o Facebook, criaram para fazer amigos. Então, se você quer fazer inimigos, vá para outro lugar. A guerra civil está instalada no país e há uma possibilidade real de confronto nas imediações do Congresso Nacional e em outros lugares do país. É bom que as forças de segurança mantenham o Estado de Direito. Eu tenho confiança na Constituição do meu país, tenho confiança nas instituições, minimamente algumas fragilizadas,
mas minimamente aparelhadas para evitar qualquer tipo de desastre social mais grave. O que precisa ficar bem claro é que, a parte as discussões entre eu e você, Hermes, entre coxinhas e petralhas, entre isentões e não isentões, a parte de toda essa discussão, o que vai ser decidido é pelos parlamentares, são eles que votam. E eles votam de acordo com suas conveniências e consciências. E também pela pressão popular. Mas não é briga que vai resolver isso. Só quem pensa assim é quem não entende nada de política e de analfabetos políticos, diria Bertolt Brecht. Já tem novidade, Arquimedes. Hoje em Brasília já tem novidade sobre o caso de Michel Temer. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de um deputado do PT, aliás, do PTB, do Rio de Janeiro, o Carlos Daciolo, que pedia para incluir o vice-presidente Michel Temer também como figurante, como ator do processo de impeachment. Pedia que Michel Temer fosse incluído no processo de impeachment e que o processo atingisse também o vice-presidente da República. Com essa decisão de Celso de Mello, não está anulada a decisão tomada por Marco Aurélio, que mandou a Câmara Federal abrir o processo de impeachment, ou seja, o impasse continua entre as instituições e esse novo impasse deve se desenrolar, deve desaguar no plenário do Supremo Tribunal Federal para a votação do mérito, se vai decidir ou não se Michel Temer entra ou não no processo de impeachment. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com mais um bloco do 27 segundos. Vamos trazer o dia da Assembleia Legislativa. Teve impasse também por lá no Poder Legislativo Estadual. Fique ligado. Estamos de volta com 27 segundos. Nós estávamos falando desse impasse lá em Brasília, né? Um impasse institucional. Já tem também outra informação direto de Brasília. O Partido Progressista do Paraibano, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que aliás é o único deputado federal da Paraíba que é titular da comissão de impeachment, que teve o voto do relator lido durante a tarde de hoje, decidiu votar em peso contra o processo que afastaria a presidente da República. A informação aqui é do presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, que anunciou hoje que o partido permanecerá na base de apoio à presidente Dilma Rousseff e contra o seu afastamento. É uma orientação partidária, portanto o PP já decidiu que ficará com Dilma, então deve votar em peso contra o impeachment. Vamos agora à Assembleia Legislativa, teve impasse por lá também. Os deputados tentaram votar as matérias que estavam na pauta do dia. A sessão começou com a votação em bloco de vários requerimentos. Nós vamos acompanhar, inclusive, aqui um importante requerimento que foi votado e aprovado à unanimidade dentro desse bloco, mas a votação empancou quando foram para apreciação dois requerimentos distintos do deputado Anísio Maia, do PT, e do deputado Tovar Correia Lima, do PSDB. O requerimento do deputado Anísio Maia pediu um voto de aplauso ao governador Ricardo Coutinho pela defesa do mandato da presidente Dilma e contra o seu afastamento. Anísio Maia queria esse voto de aplauso ao governador, que é do PSB. Pois bem, a oposição contra-atacou. O deputado Tovar Correia Lima apresentou um requerimento de voto de aplauso ao presidente nacional do partido de Ricardo, Carlos Siqueira, que é a favor do processo de impeachment, que rompeu com o governo federal e quer o afastamento imediato da presidente da República. Os deputados de oposição, vendo que eram minoria no plenário, se ausentaram do plenário, quebraram o quórum. É uma manobra regimental permitida pelo regimento interno da Casa e fez com que a votação fosse adiada. Há 2 semanas ocorre essa queda de braço entre oposicionistas e situacionistas na Assembleia Legislativa. Nós estávamos lá e registramos o momento em que o quórum foi quebrado e a reação dos deputados estaduais em plenário. Se olhar a lista, a ausência não é só da oposição, não. Tem vários colegas da base de situação sua que também estão ausentes e está lá. Então não é agora. Eu acho que não foi. Bruno Cunha Lima marcou presença, não está no plenário. Deputado Caio Roberto, deputada Camila Toscano, deputado Dinaldo Vanderlei, Genival Matias, João Henrique, Zé Aldemir e Tovar. São os deputados que marcaram presença, e deputada Estela também, e Olenka Maranhão, que estavam, e Ricardo Barbosa também,
Todos eles marcaram presença, mas a lista aqui não consta desses 3, não. E não estão. Bom, É só ver, a ordem do dia está prejudicada. Infelizmente, não temos quórum. Os 3 destaques ficam para a próxima sessão e vamos iniciar a regressão. Oxê, Nossa Senhora. Então, tá configurado, não? Recompôs o quórum, senhor presidente. Não, mas aí... Recompôs o quórum. Bom, vocês acompanharam aí essa cena quando o presidente deu por prejudicada a ordem do dia, os deputados Dinaldinho Vanderlei e Camila Toscano, ambos do PSDB, voltaram ao plenário e o líder do governo, inclusive o deputado Evásio Bezerra, você ouviu aí, tentou justificar que estava recomposto o voto, que havia recomposição do quórum, mas o presidente já tinha decidido que a ordem do dia estava prejudicada, ou seja, esses 2 requerimentos foram adiados em sua apreciação. Eles devem voltar à pauta de votação na sessão ordinária desta quinta-feira. O deputado Tovar Correia Lima, que propôs o voto de aplauso a Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, justificou a sua iniciativa e falou da baixa aprovação do governo Dilma. Isso, o presidente nacional Carlos Siqueira do PSB se posicionou e deixou o governo, foi um dos primeiros partidos a deixar o governo e tem se posicionado muito cautelosamente, eu diria desta forma, inclusive, a favor do impeachment, mostrando, inclusive, os seus preceitos constitucionais. E por conta disso, numa discussão aqui na casa, que os deputados apresentam um voto de aplauso ao governador Ricardo Coutinho, por defender a democracia esta que não está sob suspeita, democracia esta que está assegurada. A democracia deixará de estar assegurada quando as instituições perderem o seu poder perante a corrupção. Como nós estamos hoje, as instituições sobrepondo a corrupção, e é o que todo brasileiro quer, essa democracia ela está assegurada. E por conta disso eu não vejo a razão de um voto de aplauso pelo governador Ricardo Coutinho está defendendo a presidente Dilma, onde só 10% dos brasileiros gostam, defendem e querem a permanência da presidente Dilma. E por conta disso, eu também apresentei um voto de aplauso ao presidente do PSB, embora os partidos sejam antagônicos, ou seja, um partido totalmente do outro lado da linha do PSDB, mas nesse momento há um ponto que nos une, que é justamente a defesa do impeachment, a defesa da saída do governo Dilma, e o presidente do PSB nacional tem defendido essas teses. Agora vamos ver o deputado Anísio Maia, que foi o autor do outro requerimento. Ele justificou seu voto de aplauso ao governador Ricardo Coutinho. Para ele, o governador é um defensor da democracia. Esse voto de aplauso foi em função das suas posições corajosas, firmes, em defesa da democracia e também de um estilo político que deve ser preservado e até ampliado. É aquele político que não fica em cima do muro, que mesmo nas horas difíceis mantém suas posições. Eu fiz essa proposta há 10 dias atrás. Hoje ela está mais do que evidente, quando um monte de políticos e alguns partidos tomam uma posição totalmente diferente do governador Ricardo Coutinho. Vão atrás do cheiro do poder, vão atrás da sombra. Então, que deveria esse tipo de atitude ser repudiada por todo o Brasil. O contrário é a posição do governador Ricardo Coutinho. Defesa da democracia, defesa da legalidade, defesa da governabilidade, num momento difícil que passa o governo federal. Portanto, merece aplauso, merece ser seguido, merece ser divulgado esse tipo de comportamento e repudiado o comportamento contrário daqueles que estão pulando do navio na hora da dificuldade. Pois é, tá aí esse impasse na Assembleia Legislativa, Arquimedes de Castro. É uma situação complicada, né? Porque a Assembleia parou, foi contaminada pela crise política lá de Brasília. Um simples requerimento, aliás, a votação de 2 simples requerimentos, travou a pauta de votação. Pois é, Emílio, como você sabe, você frequenta os parlamentos há muito tempo, o que é um
Tivemos um problema aí com nosso contato com Arquimedes de Castro. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Arquimedes sobre essa situação na Assembleia Legislativa. Os outros deputados também opinaram sobre isso, sobre esse impasse no plenário. Para a deputada Daniela Ribeiro, a solução é aprovar ambos os requerimentos, tanto da oposição quanto da situação. É regimental, você quebrar o quórum, é uma possibilidade dentro do regimento. Há um impasse com relação a dois requerimentos de voto de aplauso, por parte de um entendimento a favor de alguém que defendeu o impeachment, outro entendimento a favor de quem foi contra o impeachment. Então, se continuar assim, eu acho que os dois lados deveriam entrar em consenso e, já que estão defendendo pensamentos, que eu acho que é fundamental, cada um pode respeitar e deve respeitar o pensamento alheio, eu não tenho que pensar do seu jeito, nem você do meu. Então, eu acho que o que serve para um, serve para outro. Então, acabar com esse passo, aprova os dois e pronto. Já que os requerimentos são similares, diz respeito a parabenizar alguém por defender o seu pensamento. Nada melhor do que entrar num consenso e aprovar os dois. Nós também ouvimos o líder da oposição, o deputado Renato Gadelha, do PSC. Para ele, a justificativa da ausência dos colegas está na questão do horário do expediente legislativo e não em função das matérias apreciadas. Essa quebra de quórum, ela já tem acontecido várias vezes. Não é em função da matéria que é votada. Muitas vezes as pessoas se ausentam por compromisso e nesse horário houve uma mudança. Nós começamos a votar às 11 horas. Muitos colegas estão reclamando, já tentaram mudar esse horário, mas o veto tem sido, ou melhor, a ausência de quórum tem sido uma coisa corriqueira aqui nessa casa, principalmente às quintas-feiras e nas quartas-feiras. Então, não acredito que seja pelo mérito do que se vai discutir, e sim pela ausência mesmo dos colegas que estão também em campanha pelo interior, fazendo campanha de prefeito. Todo ano eleitoral é sempre uma dificuldade para os parlamentos. Está aí os deputados opinando também sobre esse impasse na Assembleia Legislativa. Como eu disse, os dois requerimentos, o de Anísio Maia e de Tovar, devem voltar à pauta da Assembleia, à ordem do dia, nesta quinta-feira. O deputado Adriano Galdino tem reclamado da ausência sistemática de parlamentares nas sessões ordinárias. E os deputados, por sua vez, têm se queixado de que a votação está acontecendo às 11h30 da manhã, a partir das 11h30, e segundo eles, seria um horário meio que inviável para a ordem do dia. Eles querem pressionar a mesa para antecipar essa ordem do dia para que a votação comece uma hora antes. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre a Assembleia Legislativa. Como eu disse, foram votados alguns requerimentos em bloco. Um deles salvou o dia de votação na Assembleia Legislativa. Você vai saber por quê. Daqui a pouquinho a gente vai a um intervalo e volta com o quarto e último bloco do 27 segundos. Não saia daí. Estamos de volta com 27 segundos. Eu vou direto para Campina Grande conversar com Arquimedes. Tivemos um probleminha de contato no terceiro bloco. Eu estava falando desse impasse, né, Arquimedes? Na Assembleia, votação de dois requerimentos. O plenário da Assembleia é contaminado com os impasses da crise política em Brasília e a Assembleia não consegue destravar a pauta. Como você sabe, Hermes, requerimento é um expediente parlamentar tão corriqueiro que normalmente é votado por aclamação e em bloco. Quando o requerimento de congratulações, de aplausos, serve para debate, para impasse, até para, como ocorreu aí na Assembleia, a retirada do quórum para evitar a votação, é porque realmente os ânimos estão muito acirrados. O fato do governador Ricardo Coutinho estar hipotecando apoio à presidente Dilma Rousseff, quando o seu partido está votando em bloco contra ela, é emblemático para justificar esse impasse, essa queda de braço entre oposição e situação na Assembleia, ambos, Anísio e Tovar, querendo marcar a posição política. Porque, afinal de contas, esse tipo de requerimento não influi nem contribui em nada no processo de impeachment. É verdade. Bom, mas a Assembleia, o dia da Assembleia foi salvo por outro requerimento, foi justamente do deputado Ricardo Barbosa, do PSB. Ele mostrou preocupação com o avanço da gripe H1N1, que é também conhecido como a gripe suína, né? Ele disse que vai atuar junto à Secretaria de Saúde para reforçar a vigilância dos casos identificados. O deputado solicitou que o Estado
antecipe a campanha de vacinação, que está marcada para ter início no próximo dia 30. São 6 milhões de doses dessa vacina que estão no Ministério da Saúde e que devem ser enviadas à Paraíba. Aliás, proporcionalmente, a Paraíba é um dos estados que mais apresenta casos da gripe H1N1 com mortes. A Paraíba, mais uma vez, infelizmente, né, se destaca nesse cenário de pernicioso, danoso, né, ruim, de óbitos por problemas de saúde. Né? Foi assim com a microcefalia, é hoje o segundo ou terceiro estado da federação com maior número de ocorrências, de tal sorte que nós estamos fazendo um apelo à eminente secretária da Saúde, doutora Roberta Barra, né, ao próprio governador Ricardo Coutinho, para que com a relação que o governo tem com o governo federal, possa fazer essa gestão, certamente já está sendo feita, mas intensificar a gestão no sentido de que o Ministério da Saúde antecipe o envio, sabe, do lote, que me parece são 6 milhões de unidades de vacina para a Paraíba, desse lote, para que a Paraíba possa não esperar para o dia nacional, o dia D de vacinação, que é o dia 30, em função desses casos e com mortes, como já vem ocorrendo, se verificando em nosso estado. Aí, deixa eu voltar novamente com o Arquimedes, que eu quero ouvir a opinião dele. Brasil inteiro, não é só a Paraíba. É zika, é dengue, chikungunya, Guillain-Barré, agora H1N1, que é a gripe suína, a gripe A, né, Arquimedes? E a presidente está conversando para rifar o ministro da Saúde. É uma falta de política pública de prevenção à saúde. A gripe do porco, ela é uma gripe, assim, devastadora. O grande problema dela é que ela parece muito com a gripe comum. E quando você tem uma gripe comum, o que você faz? Você toma esses remédios aí de farmácia mesmo, um chazinho e tal, o que alivia os sintomas, o que acaba por mascarar os sintomas da gripe do porco. O resultado disso é que nenhuma campanha de vacinação, como quer o deputado Ricardo Barbosa, pode ser eficiente quando a epidemia já está instalada e fazendo vítimas fatais, como foi o caso de uma moça de 25 anos que morreu no hospital de trauma aqui em Campina Grande ontem. Não há absolutamente nenhuma importância nessa vacina ao chegar tão tarde como talvez chegue, porque ainda não chegou. Pra você ter ideia, Hermes, aqui em Campina Grande não tem mais álcool gel para vender nas redes de farmácias. Acabou o estoque. É tal o pavor que tomou conta das pessoas. E ainda mais, as clínicas privadas que ofereciam a vacina contra o H1N1 também não tem mais estoque, estão fazendo lista de espera para um estoque que vai chegar nos próximos dias, mas ainda não possui estoque. Uma vacina cara, custa em torno de R$150, mas a fila de espera aqui em Campina Grande nas clínicas particulares é enorme e não tem vacina nem para ninguém. Não tem para pobre, não tem para rico. A gripe do porco veio para ficar e numa situação de epidemia como essa, resta-nos apenas ter assim, uma confiança de que é preciso ter sorte. Mas além de ter sorte, é preciso também muita higiene. E que as pessoas que estão, de alguma maneira, contaminadas com gripe, não frequentem espaços públicos para evitar a contaminação aérea. Aquelas que estão se recuperando de gripe, que usem aquele protetor na boca, né, e luvas para evitar a contaminação de outras pessoas. É inevitável que muita gente vai ser contaminada e que mais gente vai morrer, porque o Ministério da Saúde perdeu o timing da vacinação e vai chegar muito tarde, quando a epidemia já vai estar totalmente instalada, como é o caso aqui da Paraíba. Pois é, está muito complicada a situação da saúde pública no Brasil inteiro, na Paraíba também não foge à regra. Já tínhamos esses casos de chikungunya, já teve caso inclusive de Guillain-Barré com morte aqui na Paraíba, né? Recentemente, lá no sertão paraibano. Quer dizer, é uma situação muito complicada e, como eu disse, os governantes estão apenas tratando de salvar a pele nessa crise política. Deixa eu registrar aqui, Arquimedes, a audiência do Ranieri Abrantes, do Luiz André Souza, do advogado João Sabrantes, do Adalberto Ferrari, da Lúcia de Fátima e também do blog Recordar Faz Bem. Estão nos acompanhando, assistindo o 27 segundos desta terça-feira. Eu vou continuar em Campina Grande, porque em ano de eleição, os preparativos para o pleito começam bem cedo para o Tribunal Regional Eleitoral. O presidente do TRE, o desembargador José Aurélio da Cruz, esteve lá em Campina Grande para divulgar, junto aos juízes e chefes de cartórios eleitorais, as ações que vão ser desenvolvidas este ano. Estamos fazendo essa divulgação para os juízes,
para os servidores de cartórios, chefe de zonas, chefe de cartórios eleitorais, para que esse processo seja divulgado com antecipação, visando o pleito futuro. Estamos fazendo esse trabalho de prevenção, começando a divulgar os atos da Justiça Eleitoral, ao setor de planejamento nos está dando todo o apoio, a assessoria de planejamento, a doutora Suênia, no sentido de procedermos com o pleito sem falha. É obrigado se tem um planejamento para se executar. E diante do planejamento nós vamos executar todas as tarefas atinentes à Justiça Eleitoral e, obviamente, às eleições. É um pleito movimentadíssimo esse ano, Arquimedes de Castro. As articulações já continuam, aliás, começaram fortes já, né? Mesmo em pré-campanha. E tem um componente novo, né, que é a proibição do financiamento privado de campanha. Vereadores e prefeitos que quiserem ter grana para financiarem a campanha terão que captá-la de pessoas físicas. E essas pessoas físicas têm um limite jurídico de doação de apenas 10% do valor declarado de renda no ano passado. É uma atipicidade, porque a contabilidade dos partidos e dos candidatos era normalmente fechada, como você sabe, Hermes, na base do improviso. Faltou dinheiro, sobrou dinheiro, arruma aí um CNPJ de uma empresa qualquer para a gente resolver. Agora você vai ter que arrumar o CPF, né? E um CPF não é coisa que você ande dando para todo mundo, muito menos para político que você não conhece, e ainda um CPF que possa lastrear doações para campanhas eleitorais. Numa situação de crise econômica e de crise política, com um baixo nível salarial dos brasileiros, imagine aí como vai ser difícil justificar os gastos eleitorais para os candidatos este ano, que ainda nem pararam para pensar direito a respeito dessa nova dificuldade que se apresenta e também das restrições da propaganda eleitoral. Teremos um pleito muito animado, muito provavelmente com um novo presidente da República sentado no Palácio do Planalto assistindo tudo. Pois é, estamos aí nessa situação e eu estou vendo aqui as informações não param de chegar lá de Brasília, né? O vice-presidente Michel Temer disse que estava assustado, espantado com a liminar do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que aceitou um pedido de um advogado mineiro e encaminhou a Eduardo Cunha a determinação que a Câmara abra um processo de impeachment contra o vice-presidente. Já disse aqui no bloco anterior que o ministro Celso de Mello negou um pedido de um deputado do PTB do Rio de Janeiro para iniciar o processo de impeachment contra Michel Temer, ou seja, duas decisões diferentes do Supremo Tribunal Federal para uma mesma situação. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal é quem deve se debruçar sobre essa matéria, né? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já recorreu, inclusive, dessa decisão, dessa liminar de Marco Aurélio. Olha, Hermes, eu sou fã do ministro Marco Aurélio de Mello, porque ele sabe discordar. Ele discorda, às vezes, de todos os seus colegas. É um voto separado, totalmente sem valor. Mas ele mantém o voto e mantém os argumentos. Eu respeito ele, respeito a posição dele, mas nessa questão eu acho que ele carregou nas tintas constitucionais. Não vale votar impeachment de vice-presidente. Tudo bem, deixa o Temer assumir. Depois que ele assumir, aí pode pedir impeachment dele. Mas deixa o Temer assumir primeiro, porque pedir impeachment de vice é pneu de estepe, né? Não, é importante, tem que estar lá, mas sem ele o carro anda. O vice-presidente não é operacional, o vice-presidente não define política econômica, nem muito menos decisão de governo. Quando assume, cumpre aquilo que está na agenda e só. Todo mundo sabe disso. Marco Aurélio carregou nas tintas constitucionais e esqueceu de olhar para o momento político. Vai ficar para a história aí, muito provavelmente, se o STF reformar sua decisão, mais uma vez, como voto vencido. Ele adora isso. Ele até faz propaganda dele mesmo com isso. Então não vai fazer nenhum mal para Marco Aurélio que ele seja vencido nessa também. No final do programa de hoje, registrar a audiência do Adonis, né, ex-vereador lá de Santa Rita, aliás, vereador lá de Santa Rita. Arquimedes de Castro, muito boa noite, mais uma vez muito obrigada. A última informação, o Movimento Brasil Livre impetrou também no Senado Federal um pedido de abertura de impeachment contra o ministro Marco Aurélio.
Nem sabia que tinha esse pedido de impeachment para ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, arquivou esse pedido do Movimento Brasil Livre, conhecido como MBL. Arquimedes, mais uma vez, muito boa noite. Cargo de ministro do STF é vitalício, pedido absolutamente esdrúxulo do MBL. Boa noite. Talvez seja só uma provocação. Boa noite. Bom, chegamos ao final do 27 segundos desta quarta-feira. Amanhã estou de volta, 9 da noite, aqui ao vivo na RCTV, do seu jeito, para você.